Na aula passada, a gente continuou no capítulo 3, que a gente denominou separação sólido-fluido 1, onde a gente está vendo alguns equipamentos de separação sólido-fluido. Começamos com a câmara de separação gravitacional. Depois, na aula passada, vimos centrífugas. E vimos que esses dois equipamentos são opostos, né? Eles são extremos, né? A câmara de separação gravitacional tem como vantagem ser um equipamento simples, barato, né? De custo barato, de manutenção barata. Praticamente não tem manutenção. Mas de eficiência baixa, porque opera a 1G. Aí, na aula passada, nós falamos sobre as centrífugas, que é o oposto, de eficiência alta, que trabalha de milhares de Gs, mas, por outro lado, é um equipamento caro, de manutenção cara, são peças móveis girando dentro de outras peças, né? Então, são extremos, né? Um é caro e eficiente, o outro é barato e pouco eficiente. Hoje nós vamos ver um meio termo, e, na verdade, é um meio termo interessante, porque ele é eficiente e barato, tanto em custo quanto em manutenção. Ele também opera no campo centrífugo. Então, imagina, tudo de bom, né? É o BBB, não é o Big Brother Brasil. É bom, bonito e barato. Ele é bom porque é eficiente. É bonito porque ele tem uma manutenção muito barata. E ele é barato porque o custo dele é barato. Que são os chamados ciclones e hidrociclones. Por ele ter essa característica de ser eficiente, de baixo custo, é difícil você ter uma indústria que vocês vão trabalhar que não tenha um dos dois. Ou não tenha um ciclone ou não tenha um hidrociclone. O que diferencia o ciclone do hidrociclone é o fluido. No hidrociclone, como o próprio nome diz, o fluido é um líquido. No ciclone, o fluido é um gás. Então, o ciclone é para separação gás-sólido. O hidrociclone é para separação líquido-sólido. Muito embora existam também hidrociclones para separação líquido-líquido de densidades diferentes. Por exemplo, óleo e água, né, que tem densidades muito distintas, você pode separar também em hidrociclones. O que é um ciclone ou um hidrociclone? Um ciclone ou um hidrociclone é um equipamento que tem as seguintes características. Olha, isso aqui é uma vista de frente, isso aqui é uma vista de cima. Então, ele tem uma entrada, uma alimentação da suspensão, seja ela gás sólido ou líquido sólido, dependendo se for ciclone ou hidrociclone. Essa alimentação, olha visto de cima, essa alimentação, ela entra sob pressão, então as partículas tendem um movimento espiralado, um movimento rotacional, portanto, campo centrífugo. E, ao entrar e formar o campo centrífugo, as partículas são direcionadas às paredes, as maiores, vão rotacionando até atingir o fundo do equipamento e sendo coletado no fundo. As partículas menores, mais finas, junto com o fluido, elas sobem num outro vórtex, um vórtex interno, e vão sair na parte superior. Por que acontece isso? Por causa da restrição que existe aqui na parte inferior. A parte inferior é chamada de underflow, a parte superior é chamada de overflow. Na parte inferior sai o sólido e vai sair fluido se for o hidrociclone, sai parte do líquido aqui também. Se for ciclone, não. No ciclone ele é fechado aqui, só sai sólido. O fluido vai sair para cima, todo o fluido no caso do ciclone, e parte do fluido, a maior parte do fluido no caso do hidrociclone, arrastando os finos, as partículas finas que estão mais no centro. A parte de cima é chamado de overflow, a parte de embaixo é chamado de underflow, e esse tubo de overflow, ele entra, tá vendo, dentro do equipamento,
de tal sorte que ele tem uma distância um pouquinho abaixo da alimentação aqui, para não ter o curto-circuito, as partículas que entram e saem direto no overflow. Eu vou tirar aqui a apresentação só um minutinho para mostrar para vocês. Eu trouxe um cicloninho aqui. Então eu vou parar aqui a compartilhamento. Vocês estão me vendo aí de novo? Sim, dá para ver. Dá para ver? Dá para ver esse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês? Tá vendo? Esse é um ciclonezinho de laboratório. Ó, aqui em cima é o tubo de overflow. Aqui é a seção de alimentação. Ó. Percebe que a seção de alimentação ela é de tal forma que a suspensão entra tangencialmente para formar o vórtex. Eu tenho uma parte cilíndrica, uma parte cônica e embaixo a saída do underflow. Deu para visualizar o equipamento? Deu? Mostra ele desse jeito, o contrário, professor, para a gente olhar por dentro. Assim? Visão superior, isso. Vira mais um pouco para a gente olhar mais para dentro, por favor. Vê. Ele tem alguma... Ele é liso por dentro? Totalmente. Não tem nada, nenhuma parte móvel. Tá. Tá vendo? Beleza, dá para ver. Tem uma parte cilíndrica, uma parte cônica, não tem nada por dentro, ele é oco. Uhum. A suspensão entra aqui tangencialmente, forma o campo centrífugo. Eu vou soprar, você vai ouvir o barulho do campo centrífugo. Sabia que você consegue ouvir o barulho do campo centrífugo? Vou soprar para você ouvir, ó. Ouviu um movimento giratório? Bacana. Esse é um cicloninho de laboratório. Vamos compartilhar de novo aqui a nossa tela. Então, nós já vimos que a diferença de um ciclone para o hidrociclone é que o ciclone é gás sólido e o hidrociclone é líquido sólido. Ou seja, no ciclone o fluido é um gás, no hidrociclone é um fluido, é um líquido. A geometria é muito parecida. A parte cilíndrica, em cima, a parte cônica embaixo, uma seção de alimentação, um tubo de overflow em cima, a retirada do underflow embaixo. A alimentação para formar uma entrada tangencial para formar o vórtex, nos dois. Diferenças. Ciclones geralmente são equipamentos grandes. É difícil de você ver um ciclone pequenininho. Esse ciclone pequenininho que eu mostrei para vocês aqui, porque ele é de laboratório. Aqui eu tirei de uma prática de leque nossa. Então, ciclones são equipamentos grandes. Hidrociclone, não. Hidrociclones são equipamentos pequenos. Aí você fala, professor, mas como é que pode na indústria ter um equipamento pequeno? É porque não tem um. São vários. E são associados em paralelo. De tal forma que uma vazão grande é dividida em vários hidrociclones de vazões iguais, só que pequenos. Por que eles têm que ser pequenos? Porque eles são mais eficientes sendo pequenos. A gente vai ver isso no decorrer do curso. Então, olha só, aqui é um ciclone, ó. Tá vendo? Entrada. Antes de ver por dentro, só vou mostrar aqui. Isso aqui é um ciclone. Ó, isso aqui é um ciclone. Você vê que ele é tão grande que ele está do lado de fora da indústria. É um ciclone para controle de poluição, para tirar partículas de chaminé da indústria. Tá vendo? Ó, esse aqui é um outro ciclone, ó. Também já tão grande que está do lado de fora. No caso, nesse caso da indústria, eles colocam algum filtro para poder ajudar interno? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem fez essa pergunta? Aurélio. Aurélio, pode ser que sim, pode ser que não, Aurélio. O ciclone pode coletar todas as partículas ou todas as partículas dentro do que a indústria precisa coletar. Por exemplo, se for para controle de poluição de chaminé, esse exemplo que eu estava citando,
A indústria não precisa emitir um gás sem partículas. Não, ela pode ter um pouquinho de partícula esse gás, dentro de um limite. Esse limite é 100 miligramas por metro cúbico de ar. Ou seja, cada metro cúbico de ar que a indústria está jogando embora, ela pode emitir até 100 miligramas de partículas. Mais do que isso, não. Aí, mais do que isso, a legislação ambiental vai mandar fechar a indústria, até que ela instale um sistema de coleta de partículas. Então, se o ciclone conseguir coletar essas partículas atingindo esse limite, não precisa de filtro. O ciclone é suficiente. Ah, se não, aí você pode botar o ciclone primeiro, depois do ciclone um filtro. Tá? Nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, ó, não tem filtro. Os ciclones são os responsáveis pela coleta de partículas da chaminé. Então, como é que seria isso? Olha, a suspensão entra sob pressão, olha, forma o vórtex, está vendo aqui o vórtex externo, está vendo? Ó, ele vai descendo e as partículas são coletadas no fundo. Você percebe que embaixo é fechado, ó. Ou seja, não tem saída de ar aqui, só sai sólido. O ar sobe, por causa da restrição aqui na parte inferior, ele sobe, e aqui, porque a perda de carga aqui é menor, na parte superior, formando um vórtex interno, tá vendo? Ascendente. Quem que sobe junto com ele? Quem tiver mais no meio. Campo centrífugo, as partículas maiores tendem a ir para onde? Mais para a parede. E as menores? Mais para o meio. Então, quem vai estar no meio? Aquelas partículas muito finas. E podem ser arrastadas, ou não, dependendo do tamanho delas, para cima, saindo junto com ar. Um gás limpo. Isso aqui, uso de ciclone para coleta de partículas de chaminé. Mas o ciclone pode ser coletado também, usado também dentro da indústria, para coletar partículas que vai ser usado para um outro fim, por exemplo. Os hidrociclones, aqui eu botei uma imagem de um hidrociclone aqui, feito de poliuretano, são equipamentos menores. Igual eu falei para vocês, eles são menores, mas não andam sozinhos. Esse aqui, por exemplo, é um ciclone só para essa indústria. Olha, esse aqui já são 4, tá vendo? Hidrociclones, por são menores, já são muito mais, associada em paralelo. Dei aqui um exemplo de 2 aplicações. Na indústria mineral, você tem ciclones associados em paralelo com DC. O que é o DC? É o diâmetro dessa parte cilíndrica do equipamento aqui, ó. Essa parte que caracteriza o equipamento. Então, o diâmetro da parte cilíndrica, o DC, é de 1 polegada. O que é 1 polegada? 2,5 centímetros. Então, tem hidrociclones industriais, esse aqui é um deles, por exemplo, de 2,5 centímetros. Já ciclone, DC de 1 metro, ou mais. Altura de 4 metros, aqui, ou mais. Esse aqui, que eu coloquei, é de uma indústria que tem na chegada de um bairro vizinho, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia, não sei se vocês já viram, chamado Uberaba. Vocês conhecem esse bairro, que fica a 100 quilômetros da capital aqui? Uberaba? Já ouviram falar? Tem gente de Uberaba na turma? Tem? Tem uberabense aí ou não? Ninguém respondeu porque não tem? Ih, professor, parece que não tem, não. Tem não, né? Tem uberabense. Então, a piada... Por isso que ninguém achou ruim, né? Porque não tem uberabense. Então, na cidade de Uberaba, na entrada da cidade, tem uma empresa que mexe com aglomerados de madeira. Faz esses móveis de tipo compensado. Então, elas plantam eucalipto, né? Depois corta as toras, moe o eucalipto em partículas fininhas de madeira, depois usam a cola e formam essas chapas de madeira que a gente usa em fazer mesa, fazer armário. Antigamente ela chamava Satipel, depois ela mudou de nome. Hoje em dia eu não sei qual é o nome atual, já mudou tanto de nome. Mas todo o processo é pneumático, é corrente de ar que arrasta as partículas. E as partículas muito finas vão embora na chaminé. Então, para não ser jogado na atmosfera e do lado da indústria, não sei se você já viu, bem na chegada de Uberaba, a cidade chegou lá, né? Então tem casas. Então, se ela jogar todas essas poeiras
fora na chaminé vai cair nas casas, né? E como eu disse para vocês, existe um limite para se jogar essas partículas. Então eles colocam ciclones. Uma vez eu orientei um aluno que eles estavam com um problema nos ciclones deles, não estavam funcionando bem. Ele desenvolveu o mestrado dele lá dentro da empresa, dentro da indústria, para otimizar os ciclones dessa empresa. Ok. Vamos... Olha só. Esse slide aqui mostra para ciclones, onde não sai ar embaixo, só sólido, sistema de retirada de sólido. Tá vendo aqui? Isso aqui é o finalzinho do underflow. Aí, ó, tem uma válvula que as partículas acumulam, de repente essa válvula abre e cai no reservatório. Nesse caso aqui, ó, tem um parafuso sem fim, que retira do underflow e leva para um outro recipiente. Aqui tem uma válvula rotatória, que retira do underflow e leva para outro recipiente. Aqui tem uma válvula tipo flap, tá vendo? À medida que o peso acumula partículas, chega a um determinado peso, ela abre, cai e leva para outro recipiente. Então, são sistemas de retirada de sólido depois do underflow em ciclones. E aqui eu botei o que a gente chama de bateria de hidrociclones. O que é uma bateria? São hidrociclones associados em paralelo. Tá vendo? Eu não tenho um hidrociclone, eu tenho um monte. Olha, tá vendo? Aqui, olha, quantos hidrociclones tem? Todos pequenos, mas um monte. A alimentação vem aqui nessa parte central, é dividida igualmente em cada um desses hidrociclones. O underflow é retirado numa corrente, o overflow é retirado numa outra corrente. O underflow são as partículas maiores, o overflow são as partículas menores, mas ambos com fluido. Diferente do ciclone, no hidrociclone, tanto o underflow sai líquido quanto o overflow sai líquido. É claro que vai sair mais líquido no overflow, mas sai líquido também no underflow junto com as partículas. Então, o hidrociclone geralmente não é usado para separar totalmente, embora ele também seja, mas o objetivo principal pode não ser separar totalmente sólido de líquido. Pode ser, por exemplo, separar sólido por tamanho. De tal sorte que no underflow saem os sólidos maiores, que vai para uma determinada linha da produção, e no overflow saem os sólidos menores, que vai para outro determinado lugar. Ou seja, você faz um corte de tamanho, por exemplo. É uma das aplicações. Nós vamos ver outras quando a gente falar especificamente de hidrociclones. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Okay, vou mostrar uns videozinhos para vocês, só para ilustrar. Esse aqui eu peguei no YouTube, do pessoal da UFMG, tá? Que mostra a entrada das partículas. Então, imagina que as partículas amarelinhas são as maiores e as branquinhas são as menores. Bom, então, no último vídeo, a gente viu que se a gente tiver uma dispersão O som de está baixo, mas você está partículas vendo? no meio vaso, As partículas entram, vale isso a aqui é a pena seção de alimentação. tentar separar essas Olha, partículas forma um e jogar numa vórtex, tá vendo? situação Ó? ciclônica. E você Em vê as especial, partículas utilizando maiores esse mais instrumento aqui, ó, próximo da o parede, ciclone. tá vendo? Então, Descendo e temos saindo uma no representação underflow. Aqui, ó, tridimensional embaixo. de uma dinâmica de As separação. menores sobem Veja que as no partículas vórtex maiores, interno elas estão em e amarelo e as menores são as branquinhas e vão sair estão em aonde? cinza. Lá em cima Então, no tubo de elas entram overflow. aqui Percebe pelo que existe uma local de entrada, distânciazinha entre alimentação, percorrem tá essa vendo? E o trajetória tubo de overflow, vetorial que a gente também já tinha conhecido comentado como no tubo de vídeo anterior, vórtex, finder, chegando o aqui encontrador embaixo do a vórtex formação do interno, vórtex. para As que não haja partículas curto-circuito, menores que as são partículas não levadas entrem e e subam. saem ali pelo overflow, enquanto as partículas amarelas maiores saem aqui pelo underflow. Então, nada de muito mistério aqui, mas a visualizar assim pode ajudar a gente a entender e imaginar o que acontece ali dentro do ciclone. Só atenção a um detalhe que costuma ser um erro assim, que a gente costuma cometer, de achar que esse cilindro aqui ele vai até o final do ciclone. E igual está representado aqui, ó, ele não vai, ele vai só até uma parte do ciclone. Então, O som tomar está cuidado baixinho, com isso também mas na hora o que eu de quero mostrar para imaginar vocês é ali o mais o funcionamento do ciclone. processo de separação aí em câmara lenta, claro, né? Vou mostrar um outro vídeo, que é um ciclone
ligado na saída de um leito fluidizado. Um leito fluidizado é um outro equipamento que a gente vai ver aqui no curso. E dependendo da operação dele, pode ter arraste das partículas. Então, as partículas arrastadas são coletadas em um ciclone. Então, esse aqui é o leito fluidizado, ó, e aqui dá para você ver o ciclone. Dá para você ver, como ele é de vidro, ó, dá para você ver o vórtex, tá vendo? Externo, e as partículas sendo coletadas embaixo. Não dá para ver o vórtex interno, né? Mas as partículas mais finas, se houver, que não forem coletadas aqui, vão sair pelo tubo de overflow em cima. Vou botar mais uma vez, que esse é curtinho. E dá para ver que é um pozinho muito fino, né? Ou seja, como eu disse para vocês, é um equipamento que também é usado para partículas finas, porque ele opera no campo centrífugo. Ele é eficiente. Alguma dúvida até aqui? Entenderam o que é ciclone, como é que ele funciona, o que é hidrociclone, como é que ele funciona, a semelhança e a diferença entre os dois? Alguma dúvida até aqui? Estou perguntando. Por enquanto, não. Professor. Tá claro, né? Beleza. Então, vamos começar a falar do projeto desses equipamentos. Para isso, eu vou usar uma metodologia que está naquele livro que eu dei na primeira aula, do professor Massarani, que chama Fluidodinâmica em Sistemas Particulados, em que ele propõe uma sistemática única de projeto para ciclones e hidrociclones. Então, que ele chamou de sistemática geral para projeto e análise de desempenho desses equipamentos. Então, é dada uma equação que você pode tratar os dois equipamentos, depois tem parâmetros dentro dessa equação que vão ficar específicos para cada equipamento, dependendo do caso. Beleza? Então, essa equação que o Massarani propõe, ele obteve de análise dimensional. Lá em FT, vocês viram os grupos adimensionais, não viram? Lá em FT1, foi com o Luiz. Foi o Luiz que deu para vocês? Professor Luiz, Gustavo? Vocês fizeram FT1 com quem? Com Damasceno. Com Damasceno. Uhum. Então, ele não deu os grupos adimensionais, como obtém os grupos adimensionais, os métodos de Pide-Buchmann, os métodos de Rayleigh. Deu para vocês, não deu? Sim, deu. Uhum. Então, usando a metodologia dos grupos adimensionais, o Massarani encontrou, e associado com testes experimentais, encontrou essa equação aqui, ó, para a sistemática geral de projetos. Para o cálculo do diâmetro de corte, que nós falamos sobre esse menino aqui na aula passada. Quem pode me dizer o que é o diâmetro de corte? Vimos na aula passada, quarta-feira. O que é o diâmetro de corte? O da estrela. Até o diâmetro da partícula que com eficiência de 50%. Que é coletada com eficiência de 50%. Não é isso? Sim. Então, esse é o diâmetro de corte. E lembra que esse diâmetro de corte é um parâmetro de projeto. Vimos ele para centrífuga, agora estamos vendo ele para ciclones e hidrociclones. De tal sorte que é bom no projeto, esse parâmetro de projeto ser pequeno ou grande. Se eu quero alta eficiência, eu tenho que fazer com que esse parâmetro seja pequeno ou grande. Falamos sobre isso na aula passada. Pequeno. Pequeno. Então, um projeto de equipamento eficiente é um projeto que vai levar um baixo diâmetro de corte. Não é isso? Esse é o diâmetro de corte. É o D estrela. E aqui é o DC. O que é o DC? É o diâmetro da parte cilíndrica do equipamento. Ó. Esse diâmetro aqui. Ó. Esse é o DC. Esse é o DC. Ó. Diâmetro da parte cilíndrica do hidrociclone. Ou do ciclone. E você vai ver que é a única dimensão que aparece. Porque depois você tem como associar
todas as outras dimensões ao descer. Vou explicar a vocês como. Beleza. Pula esse K aqui. Daqui a pouco eu vou falar nele. Vamos lá. Aqui dentro desse grupo adimensional, o que tem? Viscosidade do fluido. Aí vem o DC de novo, que é o diâmetro da parte cilíndrica do equipamento. Aí tem a vazão de alimentação, tá vendo? Vazão volumétrica da suspensão na alimentação, ou seja, a vazão aqui, ó, que entra aqui. Aí que vem a diferença entre a densidade da partícula e a densidade do fluido. Então, está explicado esse adimensional aqui. Agora vamos aos outros parâmetros. Aqui aparece um parâmetro que o Massarani chamou de K. E ele disse o seguinte, esse K é uma constante específica para cada família. Eu até grifei família aqui. Ó. O que é uma família? É um tipo de ciclone ou hidrociclone. Então, já vou começar falando para vocês o seguinte. Existem famílias comerciais, famílias clássicas de ciclones e hidrociclones. O que é uma família de ciclone ou hidrociclone? É um hidrociclone ou um ciclone que foi desenhado para uma determinada função específica, de tal sorte que todas as dimensões são fixas em relação ao DC. Então, por exemplo, uma família de ciclone igual a essa que está aqui, com essa característica aqui, olha, você vê que a seção de entrada no desenho aqui é retangular, ó, tá vendo? Se for esse aqui, por exemplo. Mas tem um tamanho aqui, tem outro tamanho aqui. Tem o tamanho do DC. Tem um tamanho aqui, ó, que é do tubo de overflow. Tem um tamanho aqui que é do tubo de underflow. Tem um tamanho aqui que é o comprimento desse cilindro. Tem outro tamanho aqui que é o comprimento desse cone. De tal sorte que todas essas dimensões são fixas em relação ao DC. Que se eu pegar esse equipamento aqui e fizer um scale-up dele, ou seja, aumentar o tamanho dele, todas as dimensões aumentam proporcionalmente. Então, se o DC dobrou, todas as outras dimensões vão dobrar proporcionalmente ao DC. Isso é uma família. E de onde surgem essas famílias de ciclones e hidrociclones? Surgem de estudos onde essas geometrias são avaliadas, estudos científicos, visando um melhor desempenho para uma determinada aplicação. Então, na literatura existem várias famílias de ciclones e hidrociclones. Nós vamos ver aqui 2 famílias de ciclones aqui no curso e 3 de hidrociclones. Só existem essas 2 de ciclone e essas 3 de hidrociclone? Claro que não, existe um monte. Outras. Essas são algumas das mais usadas. Mas a ideia é o seguinte, você aprendendo a trabalhar com qualquer uma dessas, depois você pode trabalhar com qualquer outra diferente dessa. Só saber quais são as relações geométricas da família específica. Mas cada família guarda entre si uma relação geométrica, que isso afeta de forma constante o diâmetro de corte. Então, vou dar um exemplo. Existe um ciclone que chama ciclone Lapo, um dos mais utilizados na indústria. O ciclone Lapo tem uma determinada relação geométrica, todas as dimensões em relação à parte cilíndrica. Se eu aumentar, aumenta tudo proporcionalmente. E esse equipamento vai ter um valor de K intrínseco dele, de tal sorte que ele vai afetar o diâmetro de corte. Por que ele afeta o diâmetro de corte? Porque se eu mexer em qualquer uma dessas dimensões aqui, eu vou mexer na eficiência. Por exemplo, eu só vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu pegar esse diâmetro de overflow aqui e aumentar ele, o que vai acontecer? Mais partículas vão subir, porque a saída do fluido aqui em cima vai ficar mais fácil. Então, capaz de diminuir a eficiência, se aumentar ele demais.
Então, mexendo nas geometrias, eu mexo na eficiência. Mas se eu guardar uma relação geométrica, a eficiência se mantém. Então, cada família tem um K. Então, é uma forma também de você comparar famílias, comparar tipos de ciclones ou hidrociclones. Por exemplo, se você quer usar um ciclone para ter alta eficiência com partículas finas, você vai escolher uma família que tem um K grande e um K pequeno. Vou repetir a pergunta. Se o meu objetivo é trabalhar com equipamentos de alta eficiência para partículas finas, é interessante que o K seja grande ou pequeno dessa família. Um de cada vez. Seja pequeno. Pequeno. Quem respondeu? É o Igor. Igor, então, completa o seu raciocínio. Por que você acha que ele tem que ser pequeno? Porque o diâmetro de corte seria o menor possível. Exatamente. Exatamente. Guardadas as outras variáveis constantes, quanto menor o K, menor vai ser o diâmetro de corte. Então, uma família que tem um K pequeno vai dar um baixo diâmetro de corte, portanto, uma alta eficiência. Ok? Beleza, já falamos da vazão. Aqui aparecem mais dois outros parâmetros, F de RL e P. Esse F de RL, ele só é importante para hidrociclones. E ele fala da relação entre a quantidade de fluido que sai no underflow em relação à quantidade de fluido que está entrando. Como eu falei para vocês, hidrociclones, ciclone só sai sólido, então não tem sentido eu falar em RL, que RL está ligado ao fluido. Mas hidrociclone, parte do fluido vai sair embaixo. Quantos por cento desse fluido vai sair embaixo? Isso afeta a separação. Então é importante eu saber. Então essa função é uma função de RL, e esse RL é a razão de líquido, exatamente isso, a quantidade, como é ligada a hidrociclone, é líquido. É a quantidade de líquido que está saindo embaixo em relação à quantidade de líquido que está entrando. Só é importante para hidrociclones, porque ciclone não sai gás embaixo. Esse P é um parâmetro que leva em conta o efeito da concentração de sólidos. Lembra que eu falei que a concentração de sólidos afeta a velocidade terminal de uma partícula? Vimos efeito de concentração, inclusive aqui, não é isso? Se afeta a velocidade terminal da partícula, vai afetar o diâmetro de corte dessa partícula. Então, ele deve ser corrigido. Mas isso, de novo, ele afeta mais para hidrociclone do que para ciclone, por causa do fluido. Então, em ciclone, a maioria das famílias tem esse grupo aqui, ó. Para hidrociclone, você já vai incluir esses dois parâmetros aqui. Beleza. Vamos ver aqui, então. Se o nosso objetivo, Igor, é ter o diâmetro de corte menor possível, então vamos ver no equacionamento proposto pelo Massarani, o que faz o diâmetro de corte ser o menor possível. Olha só, o DC está em cima, né? Se eu jogar ele para cá, está em cima. Então, para o diâmetro de corte ser pequeno, o DC tem que ser pequeno. Vamos ver se faz sentido fisicamente? Vamos olhar? Se o ciclone ou o hidrociclone é pequeno, é menor, o que vai acontecer para uma vazão constante que está entrando aqui? Ó? Eu estou entrando com uma vazão num equipamento grande. Depois eu estou entrando com a mesma vazão num equipamento pequeno. Se o equipamento é pequeno, a área é pequena, a área transversal é pequena. Se a vazão é a mesma, para uma área menor eu vou ter uma velocidade maior. Velocidade de quê? Desse vórtice aqui. Se eu tenho uma velocidade desse vórtice maior, eu tenho uma intensidade do campo centrífugo maior. Lembra? A intensidade do campo centrífugo é proporcional ao quadrado da velocidade. Lembra disso? Sim. Faz sentido? Faz. Quanto menor o equipamento, maior a intensidade do campo centrífugo, maior a eficiência, portanto, menor o diâmetro de corte. Então, fisicamente, faz sentido isso aqui. Ó. Beleza.
Olha aqui, né? Continua olhando na equação. Nós já concordamos que o K tem que ser o menor possível, né? Isso aqui a gente já conversou. ρS menos ρ. Quanto maior a diferença entre a densidade das partículas e a densidade do fluido, como ele está aqui no denominador, melhor é, porque vai diminuir o diâmetro de corte. E fisicamente faz sentido? Sim. Quanto maior a diferença da densidade das partículas para a densidade do fluido, mais facilmente elas vão para a parede, mais facilmente elas vão ser coletadas. Faz sentido. Quanto maior a vazão, olha, a vazão está no denominador também. Quanto maior a vazão de alimentação, é melhor? Uma vazão grande, diâmetro de corte pequeno, eficiência grande. Faz sentido fisicamente? Vamos pensar comigo aqui, ó. Se eu estou entrando com a vazão grande aqui, consequentemente, para um determinado equipamento fixo, a velocidade vai ser grande. Quanto maior a vazão que está entrando aqui, maior a velocidade do vórtex aqui, portanto, maior a intensidade do campo centrífugo. Lembrando que a intensidade do campo centrífugo é proporcional ao quadrado da velocidade. Faz sentido? Faz sentido. Então, olha só, nós vamos pegar essa equação aqui e vamos usar para algumas famílias que a gente vai estudar a partir da aula que vem, tá? Talvez alguma a gente comece até hoje, vamos ver. Acho que vai dar para começar uma de ciclones hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso avançar? Então, nós já falamos que ciclones e hidrociclones, eu posso projetar ele numa sistemática geral. E falamos aqui que existem famílias que guardam entre si a mesma proporção geométrica. E cada família tem um K. E quanto menor o K, menor vai ser o diâmetro de corte, maior a eficiência. Mas cada família também tem um outro parâmetro que é constante, além do K. Que eu vou chamar ele de beta. E alguma literatura chama de número de Euler, o número adimensional, que é definido como uma relação entre a queda de pressão aonde? Entre a alimentação e o overflow, aonde sai a maior parte do fluido, ou onde sai todo o fluido, no caso dos ciclones. Então, esse beta, ou número de Euler, é a relação entre a queda de pressão e a energia cinética por unidade de volume. Mas, considerando a velocidade na parte cilíndrica do equipamento. Aqui. Então, esse UC é a velocidade na parte cilíndrica. Então, qual seria a velocidade? A vazão, né, dividido pela área da seção transversal da seção cilíndrica, que é πd ao quadrado sobre 4. No caso, o DC é o diâmetro da parte cilíndrica. Beleza? De novo, cada família de ciclone e hidrociclone tem um K constante, o mesmo K, para uma determinada família, mas também tem um beta constante. O mesmo beta, se for da mesma família. Se mudar a família, o K muda e o beta muda. Mas olha só, eu falei para vocês aqui, ó, que se você quer um ciclone de alta eficiência, você vai escolher um ciclone de K baixo, né? K pequeno. Bom, aí você pode pensar o seguinte, bom, então os outros de K maior do que esse não vão sobreviver, né? Porque todo mundo vai querer usar só um ciclone ou hidrociclone de K pequeno. As outras famílias vão ficar sem uso. Não é verdade. Sabe por que não é verdade? Por causa da consequência. Toda vez que você quer alta eficiência, você paga um preço. E esse preço é um gasto energético. E isso também tem que ser colocado no papel. Não é só eficiência que você vai pensar em custo também, em gasto de energia. E um ciclone ou hidrociclone que tem um K baixo, portanto que vai dar uma eficiência alta, vai ter um beta alto. De tal sorte que para a mesma velocidade, ou seja, para a mesma vazão, uma família que tem um beta alto vai dar uma queda de pressão alta, comparado com uma família que tem um beta baixo. Usando a mesma velocidade, a mesma vazão, uma família que tem um beta baixo vai ter uma queda de pressão baixa, então vai ter um gasto de energia menor. O ciclone ou hidrociclone são equipamentos muito baratos, muito baratos. O gasto do equipamento maior é com equipamento de propulsão.
No caso de ciclones são sopradores, no caso de hidrociclones são bombas. O custo de um soprador ou de uma bomba é muito, muito maior do que do equipamento em si, do ciclone ou hidrociclone. Então, esse aqui é um parâmetro muito importante em relação ao custo de energia. Ele tem que ser levado em conta também, e não só o K. E é um cobertor curto. K baixo, beta alto. Beta baixo, K alto. Então, sempre você vai ter que, igual o cobertor curto, né? Você quer cobrir a cabeça, você descobre os pés. Você quer cobrir os pés, você vai descobrir a cabeça. Então, sempre você vai ter que trabalhar aí andando em ovos nessas duas frentes aí, ó. Você tem que ter eficiência, mas você não pode gastar muito. Você tem que ter custo baixo, mas também você tem que ter uma eficiência mínima. Então, você tem que estar sempre considerando os dois fatores. Eficiência e gasto energético. Tudo bem até aqui, pessoal? Ninguém respondeu? Pelo menos uma para me ajudar aí. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Professor, eu tenho uma dúvida, meio que uma curiosidade. Então, quem tá perguntando? Ana Laura. Fala, Ana Laura. É porque o hidrociclone ele também é usado, eu sei por conta do meu técnico, né? Na indústria mineral para separação que leva em consideração a concentração final, né? Que o objetivo é você ter uma concentração. Então vai ser o K que vai influenciar um pouco também nessa parte de você quer muito concentrado ou nem tanto, tipo assim, na variação da concentração, certo? Vai influenciar sim, Ana Laura. Mas assim, eu vou te responder essa sua pergunta com muito detalhe quando eu falar de hidrociclone. Você guarda ela mais para frente? Porque se eu começar a entrar em detalhes aqui, você vai falar coisas que se você e seus colegas não vão entender ainda. Eu prefiro deixar ela mais para frente. Mas você tem razão. A concentração que sai aqui é afetado pelo K. Tá? Como é afetado, nós vamos ver mais para frente. Tá? E a indústria que você falou, você fez técnico em mineração em Araxá? Foi. Você foi aluno da Michele? Sim. A Michele foi minha orientada. Sim, ela é muito boa. Eu gosto dela. Ela fez mestrado comigo em flotação de minérios. A Dodora também foi sua professora? Foi sim. Então você... deixa eu ver quem mais que foi meu aluno lá. Tem mais gente. Depois eu vou lembrar e te falo. Tá bom? Então guarda essa pergunta quando a gente estiver falando de hidrociclones. Tá bom, Ana Laura? Me lembra, tá? Não esquece, não. Lembro. Continuando na sistemática geral de ciclones e hidrociclones, nós vamos falar de eficiência agora. Mas para falar de eficiência, eu vou dividir essa eficiência em dois tipos de eficiência. Eficiência global e eficiência individual. Eficiência global e eficiência individual. Qual a diferença das duas? A eficiência individual, eu estou falando para um determinado tamanho específico de partícula. A eficiência global, eu estou falando para o conjunto de partículas que tem uma distribuição de tamanho. Tem vários tamanhos. Eficiência do todo, do conjunto. A individual não é do todo, é de um tamanho específico. Então, quando eu falo eficiência individual de coleta, também conhecida como eficiência granulométrica, eu estou relacionando a eficiência a um D de partícula específico. Nomenclatura, eu vou chamar a eficiência individual de eta e a global de eta barra, para diferenciar as duas. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estou falando da eficiência individual, eu tenho que falar da eficiência e do tamanho. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu tenho um ciclone que separa partículas de 30 micras com eficiência de 95%. Então, veja bem, a eficiência está relacionada a um tamanho. Qual o tamanho? 30 micras. E que eficiência é essa? 95%. Essa é a eficiência individual. Quando eu falo da global, eu não falo de um tamanho específico, eu falo do conjunto de partículas. Então eu falo assim, olha, esse ciclone está recebendo um conjunto de partículas que tem uma distribuição de tamanhos e a eficiência de coleta dessas partículas é de 80%.
que eu estou falando? De um tamanho específico? Não, eu estou falando de todas as partículas que estão entrando. Do conjunto que está entrando, eu estou coletando 80%. Ficou clara a diferença entre os dois? É uma pergunta. Ficou sim, professor. Obrigado. Professor, eu ia pedir para você repetir de novo para mim, por favor. Quem que pediu para repetir? A Sara. Sara, repito sim, Sara. Eficiência. Primeiro eu vou definir eficiência. Tá? Não falei ainda, isso serve para todo mundo, não só para a Sara. O que é eficiência? Eficiência de coleta. O que é eficiência de coleta? Não está entrando partículas no equipamento? Está entrando aqui partículas. Aonde que eu coleto a maioria dessas partículas? No underflow. Certo? Então, a eficiência é definida da seguinte forma. Vamos supor, está entrando aqui 100 gramas de partículas por segundo. 80 gramas de partículas por segundo está indo para o underflow. Então, 80 por 100, 0,8. Eficiência de 80%. Mas você percebe que eu falei gramas? Porque eficiência é uma relação mássica. Massa de partículas que está saindo no under em relação à massa de partículas que está entrando por unidade de tempo. Mas, Sara, esse cálculo eu posso fazer para um tamanho específico de partícula ou para o conjunto de partículas. Quando eu faço essa conta para um tamanho específico, eu quero saber, por exemplo, ó, das partículas de 20 micras que estão entrando no ciclone, no hidrociclone, quantos por cento está indo para o underflow? Ah, das partículas de 20 micras, 95% está indo para o underflow. Das partículas de 20 micras. Então, é de um tamanho específico, 20 micras. Então, essa é a eficiência individual. Mas se eu não estou falando de um tamanho específico, mas sim de todas as partículas, que tem vários tamanhos. Tem partícula pequena, partícula média, partícula grande. Eu quero saber do conjunto que está entrando. Ah, do conjunto que está entrando, está indo para o underflow 80%. Que eficiência é essa? A global. Te pergunto, Sara, ficou mais claro agora ou não? Ficou sim, professor. Obrigada. De nada. Professor, Pois não. Aurélio aqui. Eu estou vendo aí que o N está multiplicando o eta, perdão. O eta está multiplicando dx dd. Isso é para correlacionar com o eta barra, certo? Agora, as equações eu não falei ainda, Aurélio. Guarda um pouquinho. Eu vou explicar agora. Só queria que você entendesse a diferença entre as duas. Você entendeu, né? A diferença entre individual e a global. Agora vamos explicar as equações. Vamos lá. Tá. A individual, cada família vai ter uma função específica para aquela família. Lembra que eu falei que existe uma família que é LAPO? Acho que a gente vai começar a vê-la hoje. É uma família. Então, essa família guarda entre si uma determinada relações geométricas constantes. Então, para aquela família, alguém já estudou e já obteve, a partir de dados experimentais, uma função da eficiência individual de coleta, do eta. E essa função tem que ter nessa função o D, né? Porque a eficiência individual é de um D específico. E tem que ter também nessa função o diâmetro de corte, porque nós já concordamos que o diâmetro de corte afeta a eficiência. Então, essa função que vai ser constante para cada família, mas diferente de uma família para outra, essa função da eficiência individual de coleta, com certeza vai ter que ter nela a relação D sobre o diâmetro de corte. Faz sentido ou não faz sentido o que eu falei? Estou perguntando. Pelo menos um responde. Professor, você pode repetir fazendo favor? Posso repetir, então. Não é eficiência individual que eu estou falando, no ETA? Sim. Certo? O ETA deve ser função de quê? O que deve afetar a eficiência individual, a eficiência de coleta de cada partícula? O tamanho afeta, com certeza. Né? Eu tenho que dizer de que tamanho eu estou me referindo à eficiência, certo? Certo, pessoal? Certo. O que afeta também? O diâmetro de corte. Nós não já concordamos
na aula passada e na aula de hoje, que o diâmetro de corte define a eficiência do equipamento? Diâmetro de corte baixo, eficiência alta, diâmetro de corte alto, eficiência baixa? Isso. Então, D vai afetar a eficiência individual e o diâmetro de corte também. O D da partícula vai afetar a eficiência individual e o diâmetro de corte também. Só que cada família de ciclone e hidrociclone vai ter uma função diferente dessa relação D sobre o diâmetro de corte. Como essa relação afeta a eficiência? Isso vai mudar de família para família. Então, quando eu falar de uma família, eu vou falar que Fzinho é esse. Ó. Mas, com certeza, dentro desse F vai ter a relação D sobre o diâmetro de corte. Ficou claro agora? Quem perguntou? Ficou sim, obrigado. Uhum. Então, independente da família, independente do F, se D foi o diâmetro de corte, a eficiência individual vai ser 50%. Definição de diâmetro de corte. Concorda, pessoal? Se o diâmetro da partícula for o próprio diâmetro de corte, a eficiência dessa partícula vai ser 50%, porque isso é o diâmetro de corte. Esse é o conceito de diâmetro de corte. Sim. É o diâmetro da partícula que é coletado com eficiência de 50%. Se o diâmetro da minha partícula for menor que o diâmetro de corte, com certeza a eficiência vai ser menor que 50%. Quanto menor, quem vai definir vai ser o F. E vai ser o D. Se o diâmetro da minha partícula for maior que o diâmetro de corte, com certeza a eficiência de coleta dela vai ser maior que 50%. Quanto maior, quem vai definir vai ser o F e vai ser o D. Fica claro? Ficou claro? Tudo bem até aqui? Estou perguntando? Tranquilo. De boa. Beleza. Eficiência global. Falamos da individual. Isso aqui é individual. A global. A global, como eu falei, leva em conta não só um tamanho específico, leva em conta todas as partículas. Então, o que vai afetar a global? Com certeza, a individual vai afetar a global, né? Essa função aqui de coleta de cada partícula vai afetar o conjunto das partículas que vão ser coletadas. E também, o que vai afetar? A distribuição de tamanho dessas partículas. Se eu tenho mais partículas grandes, eu tenho tendência de ter mais eficiência do que se eu tiver mais partículas pequenas. Então, a eficiência global é a integral da eficiência individual, dessa aqui, dx. O que é o x? É a distribuição gravimétrica. É o xão da distribuição gravimétrica. Então, aqui, fazendo isso, integrando de 0 a 1, de x igual a 0 a x igual a 1, eu estou pegando todo o conjunto de partículas que eu tenho alimentando dentro do ciclone. Aqui eu tenho a eficiência de cada uma dessas partículas, então, integrando isso aqui, eu tenho a eficiência de todas as partículas. Faz sentido ou não faz sentido? Professor, eu não entendi. Repete, por favor. Repito. Eficiência individual, a eficiência de um tamanho específico, certo? A global certo. É do conjunto. Tá. Quem que vai me dizer o conjunto? Quem que me diz quem são as partículas que estão entrando no ciclone? Uma análise granulométrica que eu fiz antes dessas partículas, não é isso? Isso. Certo? E se eu fiz uma análise granulométrica, eu tenho a relação de x contra d, certo? Isso mesmo. Por exemplo, eu posso ajustar um daqueles modelos lá, né? Ou seja, quando eu integro de 0 a 1 em x, eu estou integrando o quê? Todas as minhas partículas que estão entrando no ciclone, ou no hidrociclone, o conjunto. E para cada uma delas, eu vou ter uma eficiência específica. Então, quando eu integro a eficiência com a distribuição de tamanhos, eu estou achando a eficiência do conjunto delas, a eficiência global. Então, seria a somatória delas. Seria a somatória de cada eficiência de cada uma daquelas partículas. O somatório de tudo é um integral. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer um artifício matemático aqui e vou explicar por quê. Isso aqui, esse conceito aqui a gente entendeu. Ficou claro. Eu vou dividir por dd. O que é o d? É o tamanho, a dimensão característica. E vou multiplicar por dd. Olha, quando eu dividir por dd e multiplicar por dd, é como se estivesse multiplicando por 1, né?
né? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Mas por que eu fiz isso? Porque fazendo isso, eu cheguei aqui na distribuição de frequência. E se eu tenho um modelo que vai se adequar à distribuição de tamanho que está entrando no ciclone, ou hidrociclone, vamos supor que o modelo que melhor se adequa foi o GGS. Se eu derivar a expressão do GGS, eu já estimei os parâmetros, conforme vocês fizeram na primeira lista, eu já estimei os parâmetros, eu tenho uma expressão analítica para dxdd. Se eu tenho x função de d, eu tenho dxdd. Né? E aqui, olha, eta é função de d. dxdd é função de d. Se eu integrar em dd, eu acho eficiência global. Analiticamente ou numericamente, dependendo da complexidade que for a solução dessa integral. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Ok. Isso posto, essa é a sistemática geral do Massarani. Em todas as famílias que a gente vai ver aqui, a gente vai usar essa equação para o diâmetro de corte, essa para o beta ou número de Euler, e vamos ver as funções individuais e como resolver essa integral para achar a eficiência global. Vamos fazer isso para as famílias que a gente vai estudar aqui, usando essa sistemática. Tudo bem? Agora, eu vou começar com uma família. E vou entrar especificamente em ciclones. Então, até agora, nós estávamos falando em geral de ciclones e hidrociclones. A partir de agora, eu só vou falar de ciclone. Então, estou entrando no caso onde eu tenho uma separação gás sólido. E vamos falar da uma das famílias mais usadas de ciclone, que é chamada família LAPO, o ciclone LAPO. Como eu disse para vocês, uma família guarda entre si relações geométricas em relação à parte cilíndrica do equipamento. Então, aqui, vamos definir nomenclatura, aqui, para depois a gente ver as relações geométricas. Ó. DC é o diâmetro da parte cilíndrica, conforme a gente já viu. Essa alimentação é retangular, conforme esse cicloninho que eu mostrei para vocês aqui. O cicloninho que eu mostrei no início da aula é um ciclone LAPO. Então, a seção de entrada dele não é cilíndrica, como na maioria dos hidrociclones. É retangular. Vocês chegaram a perceber isso quando eu mostrei o equipamento? Você quer que eu mostre de novo? Acho que é bom, né? Pode mostrar de novo. Retangularzinho. Sim. É. Mostrar que a seção de alimentação é retangular. Vou parar o compartilhamento aqui. Vocês estão me vendo agora, não estão? Sim. Dá para ver? Olha. A seção retangular, olha. Dá para ver. Olha. Desce um pouquinho só a câmera. Isso. Melhorou? Melhorou. Dá para ver? Olha só aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Essa seção aqui é maior. Ó. Não é cilíndrica. É retangular, tá vendo? Ó. Ela é feita assim para ter o vórtex ou por eficiência? O cara que projetou esse equipamento, que patenteou esse equipamento, o tal do LAPO, ele com certeza estudou o efeito da alimentação. E ele foi mexendo nessas geometrias para um determinado fim. Ou seja, o objetivo dele era coletar determinada partícula lá do problema dele com máxima eficiência. Ele mexendo nessa geometria, ele chegou nessa seção. Existem outros equipamentos que a seção é cilíndrica. Existem outros equipamentos que também é seção retangular, mas com relações geométricas diferentes. Tudo vem de estudos específicos visando a otimização para um determinado fim. É assim que surgem todas essas famílias. Então, olha só. A seção da alimentação é HC aqui na vista lateral, como é retangular, é BC na vista de cima. E HC é diferente de BC. Vamos ver.
Vamos ver a relação entre HC e BC com a parte cilíndrica. Ó. HC é a parte cilíndrica dividido por 2. Então, HC é maior, é grande. O DC, cadê o BC? BC é a parte cilíndrica dividido por 4. Ó. Então, essa parte aqui é menorzinha. HC é o dobro de BC, no ciclone LAPO. DE é o diâmetro do overflow. Olha só, no ciclone LAPO, o DE é DC sobre 2. O JC é o diâmetro do underflow. Ó, o JC é DC sobre 4. Percebe que o DE é 2 vezes JC? Ó. A abertura aqui em cima é maior do que a abertura aqui embaixo, exatamente para ter o vórtex subindo, né? O LC, o tamanho da parte cilíndrica, é 2 vezes o DC. O ZC também é 2 vezes o DC. Olha só que legal, o ciclone LAPO, a parte cilíndrica dele é do mesmo tamanho da parte cônica. Em hidrociclone, vocês vão ver que a maioria das famílias você tem uma parte cônica muito maior do que a parte cilíndrica. Então, igual eu falei, chegar nessas relações, alguém chegou a partir de trabalhos experimentais para aplicar aquela família para um determinado caso, para um determinado case, e chegou nessas relações como as melhores relações ótimas. Só que esse ciclone virou comercial e não vai ser usado só para o fim que aquele cara estudou. Ele começou a ser usado para um monte de coisa. Daí a importância da gente equacionar o projeto desse equipamento para a gente usar esse equipamento não apenas para o fim que ele foi concebido inicialmente, mas para o fim que a gente quer para ele. Daí a ideia da gente usar uma sistemática geral de projetos. Olha, outra coisa aqui, olha, o tubo de overflow, ele entra dentro do equipamento, ó. E a distância da alimentação até o finalzinho do tubo de overflow, ele chamou de SC. E SC é DC sobre 8. A seção de alimentação, como é retangular, a área da seção é HC vezes BC. Então, qual seria a velocidade de alimentação? A velocidade de entrada nessa família LAPO para uma vazão de entrada Q? Vou fazer a pergunta de novo. Eu quero saber qual a velocidade de alimentação aqui, né? A velocidade de entrada no ciclone, que é uma variável muito importante. Para uma determinada vazão Q. Q vezes HC vezes BC. Vezes? Tem certeza? Não, perdão. Dividido. Então, repete, para todo mundo ouvir, te ouvir. A vazão, no caso, é a velocidade. A velocidade de alimentação é... Isso. Aí a velocidade é a vazão sobre a área transversal. Que é? HC vezes BC. Tá, então a velocidade de alimentação é Q dividido por HC/BC. É isso quem respondeu? É o Igor? Igor, isso. Tô conhecendo vocês pela voz já, viu? Que eu não tô vendo vocês. Acho que eu tô vendo só a telinha, igual vocês estão vendo. Beleza. É isso aí. Então, olha só, velocidade de alimentação, vamos chamar de U, tá? Diferente daquele UC, lembra o C antes, ó? O C era a velocidade na parte cilíndrica, ó. É Q pela área da seção cilíndrica. É outra velocidade. Vamos chamar ela de U. Velocidade na alimentação. É a vazão dividido pela área da seção de alimentação, no caso do LAPO, o HC/BC. Aí, o projetista, o detentor da patente, disse o seguinte para você. Olha, esse equipamento é recomendado ser usado na seguinte faixa de velocidade de alimentação. De 20 pés por segundo, dá para ver que foi alguém, né, que usa unidades inglesas, ou seja, ou foi um inglês ou foi um americano, né? No caso foi um inglês. Então, 20 pés por segundo até 70 pés por segundo. Então, ele recomendou que a velocidade de entrada aqui esteja nessa faixa. Por que ele fez isso? Alguém consegue me explicar? Por que a velocidade não deve ser menor que 20 pés por segundo? Para ter uma maior eficiência? Sim, porque se a velocidade... Quem respondeu foi o Aurélio? Eu mesmo.
Oh, tô conhecendo a voz de vocês, viu? Pelo menos os que falam mais aí na turma. Aurélio, se a velocidade for menos que 20, a intensidade do campo centrífugo vai ser baixa. Vai ter uma eficiência baixa. Certo? Isso mesmo. E por que não deve ser maior que 70? Se for 100, a eficiência deve ser maior que 70, do que a velocidade de 70, não vai? Não vai ser? Por que ele não diz que não deve ser maior que 70? Por que você acha? Peraí que eu estou pensando aqui. Pensa, pode pensar. Talvez o arraste. Não. Não, nada a ver com arraste. Arraste é eficiência. Se o arraste for grande, a eficiência é baixa. Eu acho que nesse caso seria pelo custo operacional, não? Quem respondeu? O Igor. Boa. Isso mesmo. Isso mesmo, Igor. Olha só, o que a gente lembra lá de FT? Velocidade alta, queda de pressão alta. Né? Então, a queda de pressão alta, causada por uma velocidade alta, vai ter um custo energético alto. Então, quando você projeta o equipamento, você tem que ter o balanço das duas coisas, eficiência e custo energético. Então, nessa faixa aqui, você tem o equilíbrio entre essas duas respostas importantes aí na operação do equipamento. Beleza? É isso mesmo. Os outros colegas concordam com a análise que os colegas anteriores fizeram? Tá tudo bem até aqui? Ok. Se a velocidade, o cara que propôs o equipamento recomenda nessa faixa, os projetistas, geralmente, quando você não tem a mínima ideia da dimensão que você quer usar no equipamento, você vai querer respeitar, né, essa relação de custo-benefício aqui. Para fazer isso, geralmente se usa no projeto uma velocidade intermediária entre esses dois valores. Ou seja, geralmente em projeto você usa uma velocidade, se você não tem, você está livre para escolher as dimensões, você usa uma velocidade de 50 pés por segundo no projeto. Então, geralmente em projeto, você escolhe essa velocidade de alimentação aqui. Para quê? Para garantir que está dentro da faixa. Por que dentro da faixa? A gente já explicou. Beleza, agora vamos pegar a sistemática geral do Massarani, que é essa aqui, lembra dessa equação para o diâmetro de corte aqui? Aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui e vamos colocar o Lapo dentro dela. Como é que a gente faz isso? Olha, se é ciclone, o F de RL vai ser 1. Ou seja, não existe F de RL, porque isso é só importante para hidrociclone. O efeito de concentração em ciclones também é muito pequeno. Então, B também é igual a 1. Então, esses dois parâmetros somem. Só vai ficar isso aqui, ó. E aí, o que o Massarani fez? Ele pegou o ciclone Lapo e estimou o valor de K para o ciclone Lapo, operando o ciclone Lapo com várias dimensões, com várias partículas, estimando o diâmetro de corte para cada uma delas e calculando o K como ele varia, variando essas outras variáveis. O K ficou constante e o valor encontrado pelo Massarani foi 0,095 para o Lapo. Então, se o ciclone for Lapo, o K é 0,095. Se eu tiver uma família diferente da Lapo, vamos supor que... Vou pegar aqui o nome aqui, alguém aqui. Vamos supor que... A Jéssica Cristina Firmiano. Gostei do Firmiano, Jéssica. A Jéssica Cristina resolveu estudar na vida dela, depois que ela formou em engenharia química, ela resolveu patentear um ciclone. Estudou o ciclone para um determinado fim e patenteou o ciclone Firmiano. Tá bom, Jéssica? Você tá aí, Jéssica? Você tá me ouvindo? Pelo visto, não, né? A Jéssica não tá ouvindo. Então, mesmo ela não tá me ouvindo, vamos usar ela como exemplo. Vamos supor, então, que a Jéssica patenteou o ciclone Firmiano. E ela quis, como ela patenteou, ela quis usar a sistemática geral e estimar a partir de dados instrumentais o valor de K para o ciclone Firmiano. Se o K do ciclone Firmiano ela encontrou 003, o que eu posso dizer do ciclone Firmiano comparado com o Lapo? A Jéssica não vai estar para responder, então alguém responde.
Se o K que ela encontrou foi 0,03, o que eu posso dizer do ciclone firmiano comparado com o LAPO? Que o diâmetro de corte dele vai ser menor do que o LAPO, né? Nas mesmas condições, né? Isso, Operando com a mesma vazão, com o mesmo tamanho do equipamento. Isso. E se o diâmetro de corte vai ser menor, Aurélio, o que isso significa? Que nós vamos ter um rendimento maior, vamos falar Eficiência, assim. Eficiência, né? Obrigado, essa palavra. Eficiência maior. Vai ser um ciclone mais eficiente. Isso. Vai coletar mais partículas do underflow do que o LAPO. Mas de compensação também ele vai gastar mais, né? Porque o K é pequeno. Vai gastar mais energia. A gente vai ver daqui a pouco exatamente isso. Mas a princípio ele vai ser mais eficiente do que o LAPO, certo? Se o ciclone firmiano desse um K igual a 0,12, portanto maior do que o K do LAPO, ele seria um ciclone menos eficiente. Concordam? Então, olhando o K, você já dá para ter uma ideia dos valores da eficiência de ciclones de mesmo tamanho e de mesmas condições operacionais. Mesmo tamanho, mesmo DC, mesma condição operacional, mesmo Q. Tá bom? Tudo bem? Então, essa aqui é a equação usando a sistemática do Massarani. E aí, se você for lá no PR, tem o ciclone LAPO no PR também. Nossa Bíblia. E você vai encontrar essa equação aqui para o ciclone LAPO do PR. Qual a diferença? A diferença é que o Massarani relacionou em relação à parte cilíndrica. O PR está relacionado a BC. BC é essa seção de alimentação aqui, ó. O Massarani está ligado à vazão de entrada. O PR está ligado à velocidade de alimentação, velocidade de entrada. Chegaram nessas equações por caminhos diferentes. O Massarani usou lá a análise dimensional, o PR usou uma relação empírica lá, estimou os parâmetros. Mas olha que ciência maravilhosa. É a mesma equação. Pesquisadores diferentes, em épocas diferentes, fizeram a mesma pesquisa e encontraram o mesmo resultado. Então, em casa, eu quero que você prove que essa equação é rigorosamente igual a essa. A equação do Massarani é rigorosamente igual à equação do PR. Tudo bem? O que vocês vão fazer em casa? Tudo bem. Imagina. Uma pergunta. O K não existe pro PR, não é? O K é só o Massarani. A forma que o Massarani colocou aqui, ó, ela é uma sistemática geral, por isso que ele definiu esse parâmetro K aqui, ó. O PR não, o PR ele não tem uma sistemática geral, ele vai ter uma equação para cada equipamento, ok? Mas você pode tirar o K aqui da equação do PR, se você quiser. Entendi. Sabe quanto você vai achar? Se você transformar essa equação aqui numa forma dessa aqui, sabe quanto você vai achar no K? É o Igor, Aurélio? Fui eu, Aurélio. Sabe quanto você vai achar no K, Aurélio? O mesmo valor? O mesmo valor. Porque essas equações são rigorosamente iguais. Só a forma que é diferente. E às vezes é interessante você usar um ou outro. Elas são iguais, elas dão o mesmo resultado. Você não vai ter projeto diferente usando um ou outro. Você vai chegar no mesmo resultado. Mas às vezes você vai usar um, às vezes você vai usar outro. Por exemplo, se você está num projeto, igual eu falei para você, que você vai usar essa velocidade de alimentação aqui, ó, né? Você não tem a mínima ideia da dimensão do equipamento. Qual é a equação que está relacionada à velocidade de alimentação? A do PR. Né? Então é interessante você usar do PR. Só por facilidade de conta, tá, gente? Não é que vai resultado diferente, não. Ah, não, eu tenho a informação da vazão de entrada. Não, você vai usar do Massarani. Percebe? Tudo bem? Até Tudo aqui. Bem. Então faça isso, tá? Mostrem em casa que são iguais. Beleza. Aí, olha só, no PR tem essa equação e tem esses dados experimentais aqui obtidos no LAPO. Vamos imaginar como é que alguém obteve esse dado experimental aqui. Então, olha só. Você tem essas equações para o diâmetro de corte aqui, certo? Você sabe o valor do diâmetro de corte substituindo valores aqui, certo? Tudo bem?
Tudo bem. Você calcula. Você tem o seu ciclone, você tem a sua condição de alimentação, você tem as propriedades da partícula e do sólido, você tem calculo o diâmetro de corte. Beleza. Vamos supor que o cara calculou o diâmetro de corte lá para um determinado ciclone, uma determinada condição de operação, e achou que ele dá 10 micras. Tá bom? O diâmetro de corte dá 10 micras. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer uma análise granulométrica, separar partículas de 10 micras e entrar no ciclone, e alimentar no ciclone. Se a equação estiver certa, quantos por cento vai sair das partículas de 10 micras no underflow? 50%. 50%, porque é o próprio diâmetro de corte. Certo? Isso. Então, é exatamente isso que esse experimento. Ó, se D sobre diâmetro de corte é igual a 1, o que significa? O D é o próprio diâmetro de corte, a eficiência vai ser 50%. Tá bom? Ah, então, beleza, já conferi, a equação está ok, deu 50%. Agora eu vou pegar, em vez de alimentar partículas de 10 micras, eu vou alimentar partículas de 15 micras, partículas maiores. Quanto vai dar de eficiência? Não sei. Agora eu não sei. Eu sei que vai dar mais que 50%. Quanto eu não sei. Então vou alimentar de 15 micras. O cara fez isso aqui, é trabalho experimental, tá, gente? O cara fez isso e descobriu que deu 69% de eficiência. Agora eu vou alimentar partículas de 20 micras, ou seja, o dobro do diâmetro de corte. Ele alimentou e quanto que deu de eficiência? 80%. Agora eu vou alimentar partículas de 30 micras, 3 vezes o diâmetro de corte. Quanto deu de eficiência? 90%. Agora eu vou alimentar partículas de 50 micras, 5 vezes a do diâmetro de corte. Quanto deu de eficiência? 96%. Agora eu vou alimentar partículas de 70 micras, 7 vezes o diâmetro de corte. Quanto deu de eficiência? 98%. Ah, não, agora eu vou alimentar partícula 10 vezes o diâmetro de corte. Se era 10 micras, 100 micras. Quanto deu de eficiência? 99%. Aí ele fez isso para partículas maiores que o diâmetro de corte, fez partículas menores. Se ela, agora eu vou alimentar partículas de 7 micras, 70% do valor do diâmetro de corte. Quando deu de eficiência, vai dar menor. E deu 33%. Partículas de 5 micras, metade. Quando deu de eficiência, 20%. E assim foi. E obteve esses dados experimentais aqui. Aí o Massarani, que não é bobo nem nada, ele quis usar a sistemática geral dele, e na proposta dele, ele teria que achar uma função para a família Lapo, que seria a função de D sobre diâmetro de corte. O que ele fez? Ele pegou esses dados experimentais aqui e correlacionou. Fez um ajuste empírico. E obteve essa função aqui para eficiência individual de coleta. D sobre diâmetro de corte ao quadrado, 1 mais D sobre diâmetro de corte ao quadrado. De onde veio essa função? Desses dados experimentais aqui, ó. Que o Lapo, que o Perry reproduziu, mas não é o Perry que fez isso, ele pegou de artigos científicos. Fonte confiável de dados experimentais. O Massarani pegou os dados experimentais e correlacionou e obteve aqui a tal função eficiência individual de coleta, ou seja, o eta em função de D sobre D sobre diâmetro de corte. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo. Uma pergunta, esses dados aí foi para um ciclone de Lapa ou foi para um ciclone qualquer? Qual que é a fonte? Ciclone de Lapa, perdão, nossa. Porque se for outro ciclone, isso aqui já vai mudar tudo, no caso. Muda tudo. Tá. Muda tudo. Então essa função aqui é específica para o Lapa. Mais alguma pergunta? Tudo bem até aqui, gente? Por enquanto, sim. Ok. Então, olha só, na aula que vem, quarta-feira que vem, eu vou começar a fazer aplicações. Não, vamos terminar mais um negocinho aqui que eu estava esquecendo, desculpa. Tem mais um pouquinho de paciência aí que antes das aplicações faltou algumas informações aqui importantes ainda. Eu disse para vocês que cada família tem um carro e cada família tem um beta. Qual é o beta do Lapo? 315. Lembra do beta, da sistemática geral? Então, se o ciclone for Lapo, o K é 0095, o beta é 315. Então, vamos lá, pegar a família Fermiano de novo. Se o K da família Fermiano
deu menor que 0,095, eu tinha falado 0,03, né? Deu 0,03, portanto, o ciclone fermiano é mais eficiente que o LAPO. O que você espera do beta? Seja maior ou menor que 315? Maior. Maior. A conta que eu vou pagar pela eficiência é o gasto energético. Então, todo ciclone que tem um K baixo, ele tem um beta alto. Se ele tem um beta baixo, ele tem um K alto. É o cobertor curto. No caso do LAPO, esse é o valor de beta. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, eu tenho essa eficiência individual aqui do LAPO. Já achei a função eficiência individual. Agora, para achar a eficiência global, olha só, eu ponho aquela função aqui e para cada modelo eu integro. Então, para o GGS, eu tenho uma função de dxdd. A função individual vai ser a mesma para o LAPO. Para o RB, eu tenho uma função dxdd. Para o log normal, eu tenho uma função dxdd. Eu posso aí resolver essa integral, porque eu tenho eficiência individual e tenho as distribuições de frequência. Isso já foi feito. Não precisa fazer essa integral aqui, que alguém já fez. E alguém já fez e resolveu numericamente essa integral quando eu era aluno de iniciação científica do Massarani. Eu fui aluno do professor Massarani, desse que escreveu esse livro aqui. E quando eu fui aluno de iniciação científica dele, ele me deu esse trabalho. Obter essas curvas aqui, ó. Operar com ciclones e obter as curvas de eficiência global para várias distribuições granulométricas diferentes. Então, olha só, como é que é feito isso? Resolve-se essa integral, né? Você tem essas expressões, resolve essa integral e varia os parâmetros. Vamos botar a solução dessa integral de forma gráfica para os modelos de distribuição granulométrica. Por exemplo, o modelo GGS. Quem lembra quais eram os parâmetros do modelo GGS? Lembra, o GGS era x igual a d sobre k elevado a m, lembra? Então, os parâmetros do GGS é k e m. K, o parâmetro com dimensão de comprimento, e m, o parâmetro adimensional. Então, variando o k e o m, eu vario o resultado da integral, né? Porque o valor de k e m está aqui dentro. Então, olha só, esse aqui é o resultado da integral para, na abscissa, vai estar K, que é o parâmetro com dimensão de comprimento, sobre o diâmetro de corte. E aqui, cada uma curva dessa é para um valor de M diferente. E aqui a eficiência global de coleta, que é a solução daquela integral. Como é que a gente usa esse gráfico aqui? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é um engenheiro de projeto e você precisa projetar um ciclone para ter uma eficiência de 80%. A eficiência de 80% de coleta das partículas te atende à sua necessidade. Aí, o que você fez? Você pegou as suas partículas e fez a distribuição granulométrica dela. Botou lá em peneira, calculou as subfaixas, ajustou o modelo que melhor se ajustou foi o GGS, se estimou o K e estimou o M. Vamos supor que o M deu 2. Então, se a eficiência que você quer é 80%, o M deu 2, 2 está aqui, ó, a curva do 2 aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa é a curva do 2, ó. Então, 80% para 2, aí você vem cá para baixo, vai dar um K sobre diâmetro de corte, quase 4, 3,9. Então, 3,9 é K sobre diâmetro de corte. Mas você tem um K. Você ajustou o modelo. Então, você acha quem aqui? O diâmetro de corte. O diâmetro de corte, para ter qual eficiência? 80%. Então, se você achou o diâmetro de corte, olha para cá, olha para a equação. Se você achou o diâmetro de corte, se você tem o Q de alimentação, o Q que está entrando nesse ciclone, você vai achar quem aqui? O tamanho do ciclone. É uma possibilidade de projeto. Outra possibilidade, não, eu já tenho um ciclone na minha empresa, eu quero saber qual a vazão que eu vou trabalhar
para dar eficiência de 80%. Para dar eficiência de 80%, você tem que ter exatamente aquele diâmetro de corte que você calculou lá. Então, você descobre a vazão que você vai ter que operar. Viu que legal? Ficou claro o que eu falei? Bem tranquilo. Olha só, esse para o GGS. É uma curva também para o RRB. É a mesma coisa, ó. A abscissa é o parâmetro com unidade de comprimento do RRB, que é o D', sobre o diâmetro de corte. Parametrizado aqui, em cada curva dessa, é para o parâmetro adimensional, que é o N. E aqui o resultado da integral, que é a eficiência global de coleta. Log normal, mesma coisa, ó. Eficiência global de coleta, em função do parâmetro com dimensão de comprimento do log normal, que é o D50, sobre o diâmetro de corte. E o parâmetro delta, cada curva dessa é para um valor de delta, que é o parâmetro adimensional. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Na aula que vem, na quarta-feira que vem, eu vou fazer aplicação de projeto. Eu vou pegar isso que a gente aprendeu do LAPO hoje e vamos aplicar em problemas práticos, problemas reais, para projetar um LAPO para um determinado serviço. Tudo bem? Ok. Então, eu vou parar de gravar a aula aqui agora.